Olá, pessoal. A aula é Fisiologia da pós-colheita de hortaliças. Então, as hortaliças, como todas as outras plantas, elas permanecem vivas após a colheita e passam por diversas transformações bioquímicas até a sua senescência, ou seja, a sua morte. Um dos princípios básicos da área da pós-colheita é entender como esses fenômenos ocorrem e usar esse conhecimento para estender o prazo de conservação do produto perecível. E muitos fatores são envolvidos na conservação da pós-colheita: respiração, produção de etileno, que é o gás da maturação, alterações na sua composição química, o crescimento, o seu desenvolvimento do órgão, também a coloração do órgão e a forma como a hortaliça transpira e perde água. Para se ter uma pós-colheita produtiva e de boa conservação, é necessário primeiro cuidar da colheita, a época certa da colheita. Então, no momento da colheita, ela deve ser realizada preferencialmente nas horas mais frescas do dia. Os produtos que serão descartados, danificados, que têm pragas, doenças, injúrias, podem ser deixados na planta para em seguida fazer uma operação de limpeza, ou seja, não colocar junto com as saudáveis, né? As hortaliças que tu colhe, deixa no campo e depois faz a colheita da limpeza. Os produtos colhidos não devem ser expostos ao sol. Eles devem ser colocados na sombra, transportado o mais rápido possível para o galpão de embalagem. Os veículos devem ser adequados, com pressão reduzida e amortecedores. Além disso, correadores e estradas devem estar em bom estado de conservação, evitando trepidar, né? Porque vai batendo uma hortaliça na outra e vai, então, já causando injúrias. Quais os principais fatores que interferem na conservação das hortaliças após a colheita? As condições de colheita, o ponto de colheita, o intervalo do tempo entre a colheita e até o consumo, desculpa, o manuseio dessas hortaliças, o acondicionamento, a forma que vai ser guardada e transportada e depois também armazenada, as condições desse armazenamento e o processamento, quando for o caso. Como o ponto de colheita pode interferir na conservação do produto? Por sua vez, quando ultrapassado o ponto ideal de colheita, há também uma depreciação da qualidade, pois pode haver o desenvolvimento de sabores desagradáveis, como na alface, um sabor amargo, a rúcula, um sabor mais picante, e excesso de fibras, como na cenoura e no quiabo. O ponto de colheita, ele é decisivo para a conservação e qualidade de hortaliças e frutas também. Quando colhido precocemente, antes de o produto ter completado o seu desenvolvimento, pleno desenvolvimento, a qualidade vai ficar comprometida e serão obtidos menos rendimentos. Que cuidados devem ser adotados após a colheita do produto? Algumas hortaliças, como batata, batata doce, cará, inhame, cebola e alho, necessitam passar pelo processo de cura, armazenamento à sombra de até 3 dias, que proporciona a cicatrização de ferimentos e a secagem das escamas externas dos bulbos. Diminuir o intervalo entre a colheita e o consumo, porque quanto mais tempo ficar armazenado, maior a chance de perda do produto. Manter higiene, colhendo e armazenando as hortaliças em ambientes e embalagens limpas. Então, o que seria esse processo de cura? A cura é um processo de tratamento. Então, são expostos, alguns produtos são expostos ao calor como forma de fortalecer a casca e aumentando assim sua vida útil. Por exemplo, o processo de degradação da cebola é de normalmente 1 a 2 meses, mas se for curado, pode ter mais tempo no armazenamento, de 6 a 9 meses, sem perda, né, da qualidade.
Aumentando a vida pós-colheita do produto, também vai aumentar as oportunidades do mercado. Por exemplo, o processo da cura o permitirá ter batatas no mercado vários meses após o seu tempo de cultivo, quando outros agricultores não dispõem do produto e os preços são mais elevados. A cura é um processo fácil, não necessita de materiais especiais, apenas calor, sombra, espaços bem ventilados para a cura, né? Para fazer. Então, aqui tem umas batatas doces aqui, em processo de cura. Um fator importantíssimo na fisiologia pós-colheita é a respiração. Mesmo depois de colhida, as hortaliças elas continuam a respirar. A respiração é um processo no qual as hortaliças utilizam suas reservas de energia para absorver oxigênio e liberar gás carbônico e calor. Por essa razão, a respiração ela deve ser mantida no nível mais baixo possível, isso no momento da conservação, para poder estender o tempo desse produto, de modo que as hortaliças mantenham o máximo de suas reservas e de sua qualidade com o alimento. Então, menos respiração, menos degradação dos compostos. Então, vai manter a qualidade nutricional e funcional daquela hortaliça. A duração das hortaliças, pela perecibilidade após a colheita, está intimamente relacionada à sua taxa de respiração. Quanto mais alta a taxa de respiração, mais o produto estraga. Por exemplo, brócolis e morango têm alta taxa de respiração e duram apenas 7 dias em geladeira, enquanto alho e cebola apresentam taxas bem menores, aí então vai durar mais tempo. Então, assim como as frutas que nós veremos depois, as hortaliças, elas se dividem, quanto à respiração, em hortaliças climatéricas e hortaliças não climatéricas. O que seriam hortaliças climatéricas? As hortaliças de fruto, como tomate e pimentão, subdividem-se em dois grandes grupos, né? Respiratórios, climatéricas e não climatéricas. As hortaliças climatéricas são aquelas que em determinado momento seu desenvolvimento apresenta uma elevação significativa na atividade respiratória, o que geralmente coincide com o amadurecimento do órgão. Tal processo leva a alterações significativas, principalmente na coloração e na firmeza, e na composição de açúcares, de ácidos orgânicos e outros compostos. São exemplos de hortaliças climatéricas, tomate, melancia e alguns tipos de melão. Hortaliças não climatéricas. Já as hortaliças não climatéricas, elas vão apresentar uma atividade respiratória decrescente durante o seu desenvolvimento, não ocorrendo, portanto, mudanças dramáticas em sua composição. O morango, o pepino e o pimentão são exemplo de hortaliças não climatéricas. Produção de etileno. Então, o primeiro fator que devemos ter cuidado é conhecer, né, a taxa de respiração da hortaliça que se está trabalhando para atuar na conservação, utilizando, por exemplo, o frio, para frio conservar, para inibir, então, essa taxa respiratória. Outro fator importante na pós-colheita é a produção de etileno. O etileno é um hormônio produzido pelas plantas. Tem grande efeito em vários processos fisiológicos, como o amadurecimento e a abscisão. O que é a abscisão? A abscisão é quando caem as folhas, é a abscisão foliar, que é a separação natural dos órgãos vegetais da planta, como folhas e frutos. Os frutos também, quando chega ao seu amadurecimento, vamos dizer assim, maior do que o permitido, ele vai acabar caindo do pé, né? O etileno, ele é liberado na forma de gás e tem um efeito em quantidades muito pequenas, menos de 1 miligramas por litro. É possível associar a perecibilidade das hortaliças também à quantidade de produção de etileno. A produção de etileno, ela é alterada por algumas
condições, como grau de maturidade na colheita, incidência de injúrias mecânicas, doenças e danos por inseto e temperatura. Tudo isso auxilia a aceleração da produção de etileno. E isso pode ser alterado também pelo uso da refrigeração e também em atmosferas modificadas, técnica que permite diminuir o teor de oxigênio e aumentar o gás carbônico no interior das embalagens ou em câmaras frigoríficas. O etileno pode ser usado comercialmente para promover o amadurecimento, como em tangerinas, tomates e bananas. É uma prática muito usada no Brasil. Aqui mostra uma relação entre os efeitos fisiológicos de ferimentos, injúrias, causada nos tecidos, tanto em frutas como hortaliças, minimamente processadas. Então, a gente tem aqui o ferimento, que vai ser o sinal da produção de etileno. Então, o etileno vai ser produzido e vai atuar diretamente na respiração. A respiração libera calor e diminuição de carboidratos e ácidos orgânicos. Então, ocorrendo, aí já uma alteração no sabor e aroma, ficando mais pobres, né? O etileno atua no amadurecimento e no amaciamento das hortaliças, perdendo a firmeza nos tecidos. Outro sinal é o metabolismo de fenóis, onde é liberado aqui a fenilanalina e aqui a polifenol-oxidase, que depois nós vamos ver isso, que são duas enzimas que atuam na produção de compostos fenólicos, e essa polifenol-oxidase é o escurecimento. Aí já o produto fica mais perecível, além de mais perecível, não fica com uma visual bom, né? Já começa a ficar com cor alterada, né? Também pode ocorrer uma cicatrização naquela região do ferimento, na periderme, né, com suberina, e uma divisão celular, que é como ocorre quando a gente se machuca, né, uma cicatrização. Então, é mais ou menos todo esse processo que ocorre em relação ao etileno. Alterações na composição. Como as hortaliças são órgãos vivos, várias mudanças vão ocorrendo na sua composição. Algumas desejáveis, que devem ser evitadas a todo custo, e outras não desejáveis, que devem ser evitadas. Para as hortaliças folhosas, como alface, couve, espinafre, a manutenção da cor verde é fundamental para o seu aproveitamento como alimentos, né? Então, aqui um exemplo, o brócolis de boa qualidade, tem cor verde escura e tem os botões florais aqui bem fechados. Alterações fisiológicas. Essas hortaliças perdem a clorofila depois de colhidas, tornando-se amarelas. Para frutos de tomate, é importante completar o processo de maturação e assim aumentar a concentração de licopeno, que dá a cor vermelha aos frutos. O ponto de colheita é muito importante para as hortaliças, porque a maior parte delas é colhida ainda imatura, ou seja, antes de completar o seu amadurecimento. E é durante a fase do amadurecimento que vai ocorrer essas alterações de ordem química e física nas hortaliças. Aqui no caso, além da coloração, ocorre também o amolecimento da polpa, redução de teores de ácidos orgânicos, aumento de teores de açúcares e compostos voláteis. Compostos voláteis é o aroma característico de cada hortaliça, que são diretamente responsáveis pelo aroma e pelo sabor das hortaliças. Outra característica importante pós-colheita é o crescimento e desenvolvimento. Muitas hortaliças vão continuar a crescer, a se desenvolver na fase pós-colheita. A brotação de tubérculos de batata, bulbos de cebola, de alho e de raízes de batata doce, de gengibre, quando armazenado em temperatura ambiente e na presença de luz.
Então, isso faz com que acelere a deteriorização dessas hortaliças, tornando-as rapidamente impróprias para o consumo, como a gente vê aqui na cebola. A brotação pós-colheita da hortaliça é extremamente indesejável quando se pretende armazená-las por longos períodos ou transportá-las por longas distâncias. Então, um fator a se observar, né? Outro fator, transpiração e perda d'água. A perda d'água é uma das principais causas do descarte de hortaliças, pois afeta diretamente na sua aparência, tornando-as murchas e enrugadas. A perda da água afeta a qualidade, porque parte dos seus nutrientes e suas características como alimentos são perdidos, como a crocância e a suculência. A taxa de respiração das hortaliças pode afetar pelas características de cada órgão. Se o alimento é a folha, ou a raiz, o fruto, o tubérculo, ou a inflorescência, como o caso do brócolis e couve-flor. Também altera o seu formato, a espessura da epiderme, essa relação da superfície e o volume, presença de injúrias mecânicas e estágio de maturação. Fatores externos, como temperatura e umidade do ambiente, influenciam nessa taxa de transpiração. Como regra geral, admite-se que perda d'água superior a 6 a 7% torna a hortaliça imprópria para comercialização e cultivo. Uma das características importantes é quando chega às hortaliças é fazer o beneficiamento. Então, a higiene é importantíssima, porque vem com resíduos do campo, vem quente, isso também auxiliando mais rápido na degradação. Então, a gente armazena as hortaliças em ambientes em locais limpos, reduz a probabilidade de contaminação e deterioração. Da mesma forma, equipamentos da colheita, armazenagem, lavagem, todos devem ser limpos, né? Mantidos limpos. A água da lavagem deve ser corrente. Outra opção é a utilização de tanques para lavagem, mas isso faz elevar a contaminação das hortaliças. Nesse caso, a água da lavagem deve ser trocada regularmente, né? Devido ao acúmulo de fungos e bactérias e que possa contaminar, então. A utilização do cloro na água de lavagem contribui para a desinfestação de micro-organismos. A dosagem recomendada é de 100 a 150 miligramas de cloro livre por litro de água, o que equivale de 5 a 7,5 litros de água sanitária comercial por 1.000 litros de água limpa. Água suja com materiais orgânicos em suspensão ou ácida causa rápida diminuição da concentração do cloro. Por isso, é importante o uso de kits para avaliação do nível de cloro e do pH. A água clorada deve também ser trocada regularmente. Então, era isso, pessoal. Bons estudos!